Maíra, nossa professora de biologia, querida, que vai nos apresentar essa aula de hoje, viu? Muito obrigada pelo carinho, sei que foi feito com muito carinho, né? Muita organização, um projeto muito legal, então, por favor. Boa noite, né, de novo, pessoal. Já dei uma boa noite, mas eu acho que quase ninguém estava aqui. Tá todo mundo escutando perfeitamente? Porque eu tô com fone, às vezes não fica legal, tem que falar um pouco mais alto, tá ok o áudio? Sim. Perfeito, então. Gente, assim, eu sou novata, né, no Nilo, acho que a gente tem um monte de alunos novatos aí, com certeza, mas eu também sou professora novata no Nilo, né, passei para trabalhar no Nilo esse ano e fui, assim, recebida por uma equipe maravilhosa, estou adorando os meus colegas professores, e entre eles eu tive uma experiência muito bacana com a professora Meire, que eu acho que é conhecida, né, de muitos alunos que estão aqui, e lógico, os professores. E aí a gente teve uma ideia de trabalhar algumas coisas que a gente está vendo que na atualidade são bastante necessárias. Vocês viram que o tema da aula está falando exatamente da questão do retorno das aulas. E existem muitas coisas envolvidas nesse retorno das aulas. E a gente sentiu que vocês precisavam ter acesso a essas informações de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais clara. Então, a aula ela foi criada com essa proposta. A professora Meire teve que ausentar, não pôde estar presente nessa aula, mas a gente vai dar continuidade, a gente quer que isso seja uma construção coletiva, um projeto nosso, nós, professores, junto a vocês, alunos. Então, eu vou apresentar para vocês vários dados, mas se vocês tiverem dúvidas, se estiver indo muito rápido, se tiver alguma coisa que vocês quiserem falar, levanta a mão aí, me chama, pode interromper com áudio, mas se eu não escutar, levanta a mãozinha aí, que tem uma opção, né, de levantar a mão no próprio Google Meet. E aí, a Fernanda e a Aline vão estar acompanhando também o bate-papo aí da própria reunião do Meet. Aí vocês também podem perguntar por lá. A ideia dessa aula de hoje é que ela vai servir de base para biologia, mas a Meire quer utilizá-la também para projeto de vida. O meu PET complementar vai ser em cima desse, né, assunto que a gente vai estar tratando aqui. Então, quem está prestando atenção aí, quem ficar até o final, a gente vai fazer uma chamadinha, tá? Para ver quem é que está aqui participando da aula, e depois a gente vai colocar lá no YouTube para vocês que, né, perderam, se cair a internet, alguma coisa assim, ou que não pôde participar hoje, poder acompanhar. E aí eu espero trabalhar de uma maneira que todo mundo consiga entender aqui bem a informação que a gente está tentando passar, mas se não estiver entendendo, a gente para, que a ideia aqui da aula é que fique bem claro. Se não ficar claro, me chama que a gente muda um pouquinho o jeito de trabalhar. Eu vou colocar uns slides para ajudar, né, para a gente ter uma imagem, não só a minha carona aqui, né, no vídeo, para ficar mais fácil, e aí a gente vai acompanhar através deles. Deixa eu projetar eles aqui para a gente. Então, para quem já viu o nosso folderzinho, né, o título da aula hoje era Vamos Trocar uma Ideia, né, hora de falarmos sobre a reabertura das escolas e educação à distância. Mas alguns aqui vão ficar um pouco, às vezes, até aflitos, porque eu vou começar com um outro assunto, que é a atualidade. Então, eu quero primeiro, antes de falar com vocês da abertura das escolas, tudo que envolve essa abertura, não só das escolas, né, de tudo à nossa volta, não tem como não falar da pandemia, é impossível, né, quando a gente está tratando desse assunto, mas eu vou tentar não ser igual aqueles jornais que passam de tarde, você está morrendo um monte de gente, não sei o quê, a ideia aqui não é essa, a ideia aqui é a gente trabalhar com a noção do que está realmente acontecendo e como isso nos afeta diretamente, principalmente em relação à questão da nossa educação. Então, primeira coisa, né, todo mundo quer o retorno à normalidade, não estamos falando só da escola, nós estamos falando da vida cotidiana, a gente quer poder ir para o carnaval, né, tomar um refrigerante, ou que seja, bebida alcoólica, pegando o gelo lá da caixinha de isopor lá, com o moço com a mão toda suja, e não pensar que tem alguma coisa ali para causar doença na gente, né, a nossa ideia agora é o retorno à vida que a gente conheceu até, né, meados ali de abril de 2020, mas o problema é que enquanto a gente está vendo a situação caótica, e agora a gente está numa outra situação, né, porque antes a gente via as coisas mais distantes. Embora a gente tenha vivido um pouco dessa pandemia em julho do ano passado, junho tenha sido um pouco mais crítico, muitas pessoas tenham perdido familiares,
aquele caos mesmo que a gente via nos noticiários, geralmente estava em outras cidades, em outras localidades. Agora a gente está vendo que a coisa está aqui à nossa volta, né? Em todos os hospitais, em todos os locais, a gente já está enfrentando várias dificuldades, não só quem tem problemas, né, familiares, ou quem teve Covid passando por isso, mas uma pessoa que precisa fazer um tratamento, por exemplo, de câncer, uma pessoa que precisa de um tratamento, acompanhamento de problema renal, todo mundo está sofrendo aí hoje quando se precisa de um hospital. Mas, né, em contrapartida, o que a gente está fazendo é que a gente cansou, né? A gente, assim, né? Eu não cansei, não, tá, gente? Eu ainda tô quietinha. Embora, não, mentira, eu cansei, mas tô tentando me manter quieta, tentando me manter dentro de um padrão, assim, de isolamento e distanciamento social. Mas, de modo geral, a população simplesmente esqueceu o momento que a gente está vivendo. E aí eu coloquei alguns recortes de notícia, inclusive aqui, né, de Lagoa Santa, que a gente tem algumas coisas por aí. Tem muita coisa, eu ia gastar vários slides, se eu fosse colocar todas as notícias dos últimos tempos, mas não precisa, né, gastar muito aqui, que todo mundo sabe. Todo mundo sabe de um churrasco que aconteceu, todo mundo sabe de uma festinha, uma festa de casamento, que teve alguma aglomeração e que veio a acontecer espalhamento do Covid depois disso. Eu mesma perdi uma ex-professora de escola, que foi professora minha de biologia, de ciências, inclusive, e ela faleceu na Semana Santa, depois de pegar Covid num casamento, né, de uma sobrinha. Então, assim, infelizmente a gente quer ter a vida normal, mas a gente não está conseguindo manter esse distanciamento social mínimo para poder falar em normalidade, porque a gente não pode controlar exatamente a transmissão. Então fica esse vai e vem, né? A gente dá uma retraída, fica com medo quando tem alguma coisa próxima, e depois a gente dá uma esquecida e tenta retomar aquela vida normal que já não é mais possível nesse momento agora. E aí, eu queria trazer para vocês uma coisa aqui, que é uma informação muito relevante, porque a gente ainda está vendo, apesar dessa situação toda, que existem muitas fake news. Eu acho que a principal fake news que eu tenho visto ainda, assim, que é uma fake news que eu acho que machuca muito, principalmente para quem perdeu pessoas próximas com o coronavírus, é as pessoas dizerem que não existe esse aumento de óbitos que está sendo falado. Então, não está morrendo gente, ou não morreu tanta gente a mais, está morrendo igual, coisas do tipo. Isso é muito, muito desagradável, extrema falta de respeito com quem está aí vivenciando as perdas, e principalmente com os profissionais de saúde, né, que estão acabando com a saúde mental lá, lidando com essas perdas cotidianas, muitas vezes sem poder fazer nada. O que eu trouxe aqui para vocês é um gráfico, não entrem em pânico, gente, vou explicar para vocês direitinho o que está representado nesse gráfico. Essa parte cinza aí, que está, né, bem ao fundo do gráfico, ela representaria ao longo das semanas epidemiológicas, então a gente tem da semana 1 até a 53 aí representadas, ao longo das semanas epidemiológicas, o que seria esperado, né, de mortalidade do coronavírus, no geral, sem ser coronavírus. É baseado no quê? Os últimos anos de registro de mortalidade no Brasil. Então, de 2015 até 2019, eles avaliaram quanto de mortalidade teve, e tem uma estimativa mínima e máxima esperada. Dá para vocês verem aí que, inclusive, tem uma flutuação, né, que mais ou menos no meio do ano tem mais mortes. Então, já tem esse tipo de dado, já existe esse tipo de análise. E aí existe o que você espera, assim, a média mesmo esperada, que é essa linha azul que está passando aí. Isso aí seria, né, o esperado, o que a gente imaginaria estar acontecendo. E na linha vermelha, a gente está falando do ano passado, na linha vermelha a gente tem o que os óbitos, né, o que são os óbitos observados. E aí a gente vê a grande diferença, né, que mesmo existindo essa parte cinza ao fundo, que seria uma estimativa assim, para cima ou para baixo, sabe, aquela margem de erro, a linha vermelha extrapola a margem de erro, né, a partir mais ou menos ali de abril, maio, extrapola totalmente, e a gente tem um acréscimo de mortes imenso aí nesse período. Então, isso aí não é dado de notícia, isso é o dado de cartório, isso é baseado nos registros de certidão de óbito dos cartórios brasileiros. Então, a partir desses dados aí, a gente está falando desse aumento. E a gente está falando, não é, né, na casa de 1.000 óbitos, a gente está falando de um óbito, né, a gente está falando de, no caso aí, alguns meses do ano passado, que você
teve um acréscimo aí de praticamente 10 mil mortes no mês. Então, mais de 10 mil mortes, né, no mês. Então, isso é um dado muito sério. Então, quando vocês verem uma fake news desse tipo, você já tem em mente que isso é totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente maléfico, tanto para quem, né, está vivenciando a perda, quanto para quem está aí lutando e tentando jogar esses dados, né, para a população de modo geral, divulgar esse tipo de informação, para dizer, olha, está acontecendo, vamos tomar cuidado e tudo. E as pessoas, não, isso não está acontecendo, isso é mentira. Como que é mentira, gente? Até o dado, assim, o dado mais que a gente poderia ter maior confiabilidade, que é o dado, que é o registro de fato, né, de quantos morreram, está mostrando isso para a gente. E aí eu estou colocando as fontes, depois vou disponibilizar essa apresentação para vocês, e vocês mesmos podem pesquisar também esse tipo de informação. Esse daí é do próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que foi extraído dos dados cartoriais. Aí, um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é super importante também para o nosso momento atual especificamente, é esse gráfico aí, ó. Mais amigável, né? Só tem as barrinhas para assustar a gente. Mas olha só, ele mostra a primeira curvazinha aí, que está uma barriguinha. Essa barriguinha seria mais ou menos, não, seria todo o período de 2020, do ano de 2020. E aí depois a gente já começa, a partir da semana 1, vocês olharem embaixo, vocês vão identificar, né, o eixo inferior aí, começa no 15, e aí depois vai ter um lá no finalzinho, 1, 4, 7, 10 e 13. E são as semanas epidemiológicas. Então, do ano passado, foi da semana 15, né, até a semana 52, 53, que eles colocaram dado aí, e depois começaram na semana 1 desse nosso ano agora, de 2021, e foi até a semana 14. Nem chegou mais adiante, né, porque esses dados demoram mais ou menos 2 semanas de atraso para serem colocados no sistema. Então, a gente tem, se vocês olharem assim, né, a grosso modo, a gente vai ver que esse aumento aí, como é que eu posso dizer, esse picozinho que a gente está vendo aí por volta da semana 13, ele é basicamente o dobro do que a gente observou no auge lá da pandemia no período de 2020. Então, literalmente, a gente está tendo o dobro de mortes, né, agora, nesse momento, que está, né, seria o pico. Eles estavam prevendo o pico agora para fevereiro, março, isso no ano passado, depois foi alongado isso, e aí simplesmente entrou numa situação caótica. A gente vai ter um abril aí, e até meados de maio, talvez um pouco mais agora com a reabertura do comércio, essa alta, assim, súbita de mortes. Então, assim, não só muita gente morrendo, como a gente está tendo uma intensificação esse ano, que é bastante gritante. E aí, eu queria mostrar para vocês outra imagem primeiro, que é essa aqui. Se a gente olhar a ocupação dos leitos de UTI do país, no geral, a gente entende por que tem tanta discrepância, né, o dobro das mortes desse ano. A gente vê quanto que está sendo demandado hospital para pacientes graves. Se a gente pegar lá a primeira imagenzinha de cima, do lado esquerdo, a gente vê que é julho, né, meados de julho de 2020. Quando a ocupação estava crítica, está vermelhinho aí o estado. Quando está a situação mediana, amarelo, e quando está mais, né, menos caótico, está verde. A gente pode ver que, por exemplo, os estados do norte, né, Amazonas, Pará, estados que tiveram o problema mais inicial lá no 2020, mas, né, por volta de abril, o Amazonas já estava num caos, em julho já estava mais tranquilo, porque é normal num processo de epidemia, que você tem o aumento dos casos e depois você tem uma queda brusca, porque se aumenta a quantidade de pessoas que pegaram a doença, que desenvolveram imunidade, aí ela cai mesmo a transmissão. Aí depois vem novas mutações, uma nova circulação, e aí aumenta de novo, que é o normal. Mas esse era o quadro em julho. Agora, se a gente olhar para o que está acontecendo em 2021, fica claro para a gente que a demanda por, né, unidades de terapia intensiva, para as pessoas estarem ali entubadas, é muito maior. Olha só como que o mapa está coberto, né, de estados em situação crítica para a taxa de ocupação de leitos. Então, antes, a gente tinha situações que eram regionais, eram relacionadas a um estado, às vezes uma localidade dentro do estado. Agora a gente está vendo uma situação que é generalizada no país inteiro. É uma situação que está muito, muito aquém do que a gente poderia imaginar, né, quando a gente estava achando tudo muito ruim lá em 2020. E aí, se a gente comparar essa questão dessas mortes, porque a gente está falando de Brasil, mas aí vamos comparar com o mundo, para a gente entender a importância aqui do que a gente está vivendo em termos epidemiológicos.
Aqui tem um outro gráfico, também não é para vocês se assustarem, mas aí a gente tem o quê? Deixa eu tirar a informação em excesso aqui. A gente tem duas barrinhas, né? Essa mais roxinha, essa parte mais roxa da barra, é o resto do mundo. Essa parte azulzinha aí representa o Brasil. A primeira barra, a gente está falando da população, como eu posso dizer? Ai, meu Deus. A gente está falando aqui de... deixa eu só ocultar essa barra aqui. A gente está falando de mortes. E a segunda barra, a gente está falando de população. Só que a gente está falando de mortes, né, do Brasil em relação ao resto do mundo no dia 31/3, quando o Brasil registrou 3.869 óbitos. Esse dado especificamente, né, que foi colocado nesse gráfico aqui, do dia 31/3, ele representa, em termos de população, né, mundial, para comparação, nós temos 5% da população mundial, né, os nossos pouco mais de 230 milhões de pessoas. Mas esse tanto de mortes no dia, ele representou mais de 30% do total de mortes que o mundo estava registrando no dia. Ou seja, num dia, né, que a gente está tendo um pico de mortes, tá, gente? É importante falar isso, não é um dado, não é uma média, né? É um dia durante o pico que nós estamos vivendo, mas o quanto esse pico é importante frente ao mundo. A gente está falando de mais de 30% das mortes registradas naquele dia por coronavírus em relação ao resto do mundo. Isso é né, que ao todo não chegou nem a 8 mil mortes. Então, o mundo inteiro teve 7.904 mortes registradas nesse dia e nós tivemos quase 4 mil mortes. Para a gente ter uma ideia do impacto dessa mortalidade no nosso país, né, em relação ao resto do mundo, nesse momento específico que nós estamos vivendo. E aí, tá acabando, viu, gente, essa parte de gráficos. Eu queria mostrar para vocês um dado que também reforça bastante o que nós estamos vivendo, que não é fake news, não é a mídia que está exagerando, não é uma ou outra rede de televisão que está fazendo isso ou aquilo, que é o dado de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, que é SRAG ou SRAG, que o pessoal fala. Esse dado ele é um dado muito bem feito, muito bem coletado, muito bem elaborado, porque ele participa de um sistema que chama acho que é CIVGRIP, eu acho, se eu não me engano, mas é um sistema que é de coleta de informações de gripe, que está bem estruturado no Brasil, já fazem alguns anos, ele surgiu por causa da H1N1, e passou a ser utilizado, assim, em todos os estados. Então, toda pessoa que interna e tem, né, essa síndrome respiratória aguda grave, que é a tal daquela infecção, sei lá, um Covid, por uma gripe comum, né, ou por uma H1N1, que a pessoa tem aquela inflamação do pulmão, que ela demanda oxigenação para conseguir sobreviver, ela é essa síndrome respiratória aguda grave e ela é notificada e vai para um sistema que une os dados inteiros do Brasil. Oi? Maíra, eu não sei se travou só para mim, para você, tá tranquilo? Aqui tá travado, agora voltou. Voltou aí? Voltou. Tá, travou onde exatamente? Travou foi a imagem? Travou você e a sua voz. Tá, mas travou qual parte eu estava falando na hora? Você estava acabando de falar do sistema, do CIVEP. Ah, tá. Então tá. Vou abrir aqui de novo. Mas deixa eu só jogar essa apresentação aqui de novo. Mas então, esse sistema, ele garante, né, que todo o Brasil, ele tenha reunido os dados de gripe, de internações, basicamente pela síndrome respiratória aguda grave, que é aquela inflamação do pulmão, que pode ser causada por uma pneumonia de influenza, que é a gripe comum, pode ser causada por H1N1, pode ser causada pelo Covid. E aí, todo paciente que entra e tem esse quadro respiratório grave, ele é jogado no sistema. E aí, depois que é feito o teste para ver qual tipo de doença que é a causadora, né, quando tem o diagnóstico completo, isso também é jogado lá no sistema para ter essa informação. Então, se a gente olhar esse gráficozinho, esse negocinho mais azulzinho, menorzinho aí, as barrinhas, são as internações, hospitalizações, né, pela síndrome respiratória aguda grave de 2019. Olha o tiquinho de trem que tem em 2019. E aí, ao longo, né, das semanas epidemiológicas do ano. Esse esverdeado, que a gente consegue ver a partir da semana 15 e 16, ó, que está mais claro ele aí, está mais fácil de identificar, esse é de 2020, os dados de síndrome respiratória aguda grave. Agora, esse que está azulzinho mesmo é 2021, lógico que termina, né, agora, abril, né, onde a gente está.
porque o dado é o dado atual, que é esse que eu circulei não, né, que eu fiz um quadradinho vermelho em volta dele aí. Agora, a gente pode comparar o que está acontecendo agora com o que aconteceu no meio do ano, mais ou menos, ano passado, que é esse que está verdinho, cá no meio do gráfico, né? Então, estava bem ruim lá em junho e julho, a quantidade de internações. Mas agora nós estamos numa situação que ainda consegue ser pior, né, dessas internações, e esses dados mais recentes da semana 12 e 13, eles são dados iniciais ainda, porque o sistema, para se alimentar, nossa, é muita informação que os funcionários lá de unidade de internação têm que colocar. Então, geralmente, leva 15 a 20 dias para ele estar totalmente atualizado. Então, provavelmente, essas barrinhas aqui, essa barrinha que está 2.545, ela vai ir lá para uns 6.000, 7.000, quando o dado estiver atual. E aí, o que acontece que a gente pode ver aqui é que esse é um dado indireto, né, para a representação do caos que a gente está tendo de pacientes, né, que estão entrando com essas pneumonias graves e indo para intubação. É um dado adicional àquele mapa que eu mostrei para vocês, né, de ocupação de CTI. Então, a gente sabe que de UTI, a gente sabe que as UTIs estão ocupadas e a gente sabe que a principal ocupação que está tendo essa elevação se dá exatamente por causa da síndrome respiratória aguda grave, que é resultado do Covid-19. Então, mesmo que a gente não tivesse testes para fazer nas pessoas, mesmo que a gente não tenha condição de testar um paciente a tempo, antes que ele venha a óbito, a gente sabe que, através dessa informação aqui, a chance dele ter vida a óbito com Covid é altíssima, porque dos que foram testados, onde você tem maior estrutura, né, para testes, principalmente na região sudeste aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, quando você tem testagem, assim, de todo mundo, 98, 99% dos pacientes que vieram a óbito foi Covid. Os outros, né, 1%, 2%, é H1N1, é influenza, é outra causa, né, de doença respiratória. O restante, Covid. Então, quando alguém falar uma fake news, chegar para vocês falando isso, assim, não encaminhem, não acreditem, sabe? Converse com pessoas que estão mais informadas a respeito do assunto, porque é muito grave, sabe? É muito grave uma pessoa negar um dado, assim, que está em todo lugar, é super fácil de encontrar essas informações, descritas de maneiras mais simples, né, mas também as informações mais esmiuçadas, igual eu estou pondo para vocês aqui. São sites que você encontra no Google com muita facilidade. Então, é até, assim, de muito mau gosto que a pessoa fale o inverso disso aqui, porque isso não tem como ser inventado, né, isso faz parte de um sistema que existe, que é a vigilância epidemiológica, que é o que mantém o funcionamento aí. Se a gente tem alguém que passa na nossa casa coletando informação de SUS, etc., vacinação e tudo mais, está ligado ao SUS, está ligado à vigilância epidemiológica, está ligado a esse tipo de fonte de dados. E aí, dando continuidade aqui, eu vou até pular esse aqui, porque... Não, mentira, eu não vou não. Não, esse não é o que eu quero pular. Esse é o que eu acho mais interessante. Que isso aqui são os internados, né, que ficaram pelo menos um dia em hospitais, são dados... a fonte ficou cortadinha aqui, depois eu coloco no slide lá para mandar para vocês. Mas que fala como é que eu posso dizer, a ocupação da pessoa que ficou internado, o que ele faz da vida, né, qual tipo de trabalho ele tem, e essa pessoa que ficou internada com Covid, né, que chegou a ser entubada e tudo mais. Então, a primeira barrinha aqui é que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem faxineiros, garis e auxiliares de limpeza. E aí, esse aqui lá, com um dado coletado, um dado parcial, a gente está falando em 62% das pessoas internadas por pelo menos um dia. Os demais são aposentados. Né? Mesmo sendo uma doença que a gente sabe que iniciou principalmente com pessoas, né, mais velhas, acima de 60 anos, a expectativa de que fossem mais aposentados não é real. A gente tem mais faxineiros, mais garis, né, e pessoal que trabalha com o tal dos... que normalmente não fecham, né, que são considerados serviços essenciais. Além de empregados domésticos, diaristas e caminhoneiros, que também fazem parte dessa faixa aí de maior quantidade, né. Dos que foram sedados, entubados, né, que necessitaram de respiração artificial, como esperado, a gente tem um grande número de aposentados, pessoas mais velhas, geralmente, né, que ou tem alguma comorbidade, e é uma faixa bem expressiva aqui. Mas olha a quantidade de faxineiros, garis e auxiliares de limpeza, praticamente metade do dado aqui de quem foi internado no período lá dessa coleta de informação. Isso aqui é do IBGE, inclusive.
Ainda uma faixa muito alta de empregados domésticos, diaristas e cozinheiros, que são pessoas, assim, que a gente sabe que não deixaram de trabalhar durante a pandemia. A gente sabe que tem vários outros setores que não deixaram também, mas esses são os que, quando fechou tudo, quando falou que era lockdown, eles ainda estavam trabalhando. Então, quando a gente fala que essas pessoas, a gente deveria ficar em casa, a gente deveria manter o máximo possível de distanciamento social, porque essas pessoas que necessitam ir realmente trabalhar, que não tem como parar de trabalhar, elas é que a gente tem que proteger, as pessoas não entendem o motivo, mas o motivo está aí. Porque quando a gente vai na festinha, fui no batizado do meu sobrinho, aí eu peguei lá o Covid, aí eu passei, aí foi, né? Mas no final das contas, quem vai ficar realmente doente né, dentro da população é uma parcela muito pequena, mas a chance dessa pessoa que está circulando no ônibus, dessa pessoa que está andando na rua para chegar no trabalho, está cruzando com várias outras pessoas, está fazendo serviço de limpeza, tem um contato com fluidos, com coisas que pode, né, tá facilitando o contato com partícula viral e tudo mais, essa pessoa tem muito mais chance de estar internada, de estar doente, de acabar entubada, inclusive falecendo. E a gente não para, né? A gente continua circulando, a gente continua tentando manter as nossas atividades normais sem pensar nesse tipo de informação aqui, que é super importante. E essa é a informação que eu queria muito mesmo compartilhar com vocês, e por isso que eu coloquei aqui no slide. E aí a gente entra na questão, tô terminando, tá, gente? Essa parte. A gente entra na questão, vacina é a única esperança, então? É o jeito, né? Porque a gente não tá conseguindo fazer isolamento, tá uma baderna, uma bagunça, hospital cheio, um monte de gente morrendo, esse desespero. É a vacina, então. Então, o que, que a gente vai falar da vacina aqui hoje? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico aqui, que ele mostra para a gente a porcentagem da população de dois países aí, Brasil e Estados Unidos. A linha de cima é Estados Unidos, mostrando a quantidade de doses, né, que foi recebida uma dose de vacina para Covid-19, né, isso agora no ano de 2021, basicamente, que é quando a gente está vacinando aqui. E aí a gente vê que os Estados Unidos já vacinaram, na verdade já passou um pouquinho isso, porque eu peguei esse dado semana passada, mas mais de 30% da população já recebeu a vacina lá em 8 de abril. No Brasil, a gente está na faixa dos 10% ainda da população recebendo a vacina. E aí, né, não, mas os Estados Unidos é um país desenvolvido, né, o Brasil, Nossa Senhora, sempre tem alguém para pensar assim, né. A questão é que o Brasil, gente, muita gente não sabe, mas o Brasil é referência mundial na produção de vacinas e na distribuição e aplicação dessas vacinas. Nós somos referência, isso não é exagero. Nós somos citados em vários trabalhos, por vários países, porque o SUS, apesar de muitas vezes nos deixar na mão, né, fazer a gente ficar esperando, sofrer numa UPA, esperar meses por um médico, um especialista, o SUS é um sistema que precisa de ajustes, claro, mas é um sistema extraordinário, ele é muito bem integrado. Então, aqui, com certeza, quem não tomou todas as vacinas lá no posto de saúde, ou não levou um filho para tomar, conhece quem fez isso. Eu mesmo, meu filho tomou todas as vacinas dele no posto de saúde, eu não tive dificuldade nenhuma, eu cheguei com meu neném lá na idade certa, entreguei o cartão de vacinação, ele levou todas as vacinas que tinha que levar, eu voltei tudo para casa. Ponto final. E isso acontece aqui, a vacina de H1N1, por exemplo, eu coloquei essa reportagem para vocês, em 3 meses nós vacinamos 88 milhões de pessoas com a vacina de H1N1, e a gente está falando de uma vacina que, na época, né, ela não era dada para toda a população, ela começava com um grupo de risco, pessoas mais velhas, crianças e tal, não era uma vacina que tinha o apelo que se tem hoje pela vacina do coronavírus, e mesmo assim, ao alcance que o Brasil teve, né, em 3 meses. A gente já teve 3 meses aqui e está engatinhando, assim, muito em uma situação emergencial, que tem um impacto direto, assim, para a gente, porque se a população está vacinada, está imunizada, você tem menos gente indo para os hospitais, menor lotação, menos gente morrendo, e, consequentemente, o comércio, todos os outros setores, eles são impactados positivamente. Só que aqui no Brasil a gente teve um sério problema de políticas públicas. E aí eu estou falando nessa aula aqui, gente, de políticas públicas. É lógico que isso envolve política, de certa forma, mas eu não quero falar de fulano ou ciclano. Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de todo um país, toda uma organização aqui envolvida na oferta de remédios sem eficácia. O foco foi esse, foram gastos milhões com isso, milhões, inclusive, em propaganda de remédios sem comprovação científica nenhuma, enquanto vacinas foram ofertadas para negociação e não foram compradas. Então, isso é muito sério, e isso não é culpa de né, tá a cara aqui do Bolsonaro, mas não é culpa de um presidente, não é culpa dele, não é culpa dele e do vice dele.
Nós não somos um país que nós temos um rei que manda em tudo e é absoluto. Nós temos um sistema de governo em que o presidente, sim, tem poder, mas nós temos também senadores, nós temos deputados estaduais, federais, nós temos prefeitos, nós temos vereadores, e nós temos outros setores aí que se envolvem nas políticas públicas. E ainda assim, todos esses setores vacilando e esperando a coisa acontecer. O que ocorreu foi que o mundo, países desenvolvidos correram, compraram vacina, estão vacinando doidado, e países que ficaram nessa expectativa do que vai acontecer ano que vem, estão na situação que o Brasil está. Então, nós tivemos erros seríssimos aí de gestão, e não se dá ao presidente especificamente, quero deixar isso muito claro, porque quando eu vejo ele se responsabilizado sozinho, me dá uma revolta tremenda, porque ele não é o único responsável por isso, nem de longe, e ele também não entende de vacinação, ele não entende de epidemiologia, ele não é o cara que tem que entender dessas coisas. Né? E tá bom que ele ficou mudando ministro, e tirou ministros que entendiam e tal, mas existem mais pessoas no poder que poderiam ter feito alguma coisa para que isso não ocorresse, e que a gente tivesse pessoas à frente desse processo, desse momento que a gente está vivendo, que focassem na imunização da população, para a gente não estar nessa situação que nós estamos agora, e também para fazer um lockdown eventual, porque é verdade que os outros países do mundo, eles não fazem um lockdown a vida inteira, não ficam 2 meses parados, eles param 2 semanas, todo mundo obedece o lockdown, depois você fica um mês e meio de tranquilidade, o caos volta, se faz mais um lockdown. Então é um processo que para e volta, que a gente não para, né? A gente não aceita. Então, eu trago para vocês um artigo que saiu semana passada, super importante aqui, a maioria não deve ter tanto contato com o inglês, mas a Mary mesmo quer trabalhar um pouquinho disso com vocês. Mas esse trabalho foi uma abordagem, uma meta-análise, pegou vários dados de vários trabalhos científicos, alguns estavam no prelo, que eles falam, né, que está na revista para publicação, ainda sendo revisado, no processo de bate e volta, que você manda o trabalho para a revista, o revisor olha, verifica se tem alguma coisa que tem que ser adicionada, retirada e tal, e devolve para as pessoas. E depois, esse trabalho leva um tempo para que a revista publique ele. Então, muitos estavam nesse processo, né, e aí os autores liberaram, outros já estavam publicados, e eles revisaram esses dados, são milhares de pessoas, milhares de pacientes que receberam hidroxicloroquina ou cloroquina, e esse trabalho demonstrou que não tem benefício no uso dela. É um dos trabalhos que demonstra isso. Isso é ciência, isso é coletado com dados coletados, né, com bastante afinco, com metodologia científica real. Então, eu tenho passado por situações, eu particularmente, muito desagradáveis, porque eu tenho processos alérgicos, eu tive um problema com um negócio dentro do meu nariz, eu ir no médico, eu não estava cuidando de Covid, não estava nem lembrando de Covid na minha vida, estava cuidando da saúde, de outras coisas, e o médico tentava me fazer tomar cloroquina e hidroxicloroquina como preventivo para a Covid-19. Minha mãe já fez uso dessa medicação, eu conheço essa medicação, eu sei dos sintomas que podem vir do uso, e eu sei que uma pessoa para tomar esse componente, né, que está nessa formulação dessa medicação, ela tem que ser acompanhada em função hepática e função de rins. Então, principalmente para uma pessoa de mais idade, uma pessoa com algum problema de saúde. Para minha mãe, que tinha pressão alta, cada 15 dias ela fez exame para verificar como estavam as enzimas do fígado e dos rins durante 3 meses para garantir que havia segurança no uso dessa medicação. Então, por isso que a gente fala, não tome de qualquer jeito. Né, não tome uma medicação, tem outras coisas, não é só cloroquina, não, né, tem chá, enraizada, não sei mais o que o povo receita. Não funciona assim, gente. Por quê? Aí eu vou mostrar para vocês aqui com um dado bem simples. Isso é um comparativo de resfriado e gripe, quem são os causadores, qual que é a evolução, complicações, sintomas. Tá? Ah, não, mas gripe não é Covid. Não, realmente não é. Mas aí eu vou mostrar para vocês como funciona um vírus no organismo. Resfriado e gripe são causados por vírus. Mas resfriados são causados por tipos virais diferentes do vírus causador da gripe comum, que é o vírus influenza. O influenza é um pouquinho mais agressivo, mais próximo, né, do Covid, em termos de sintoma, porque você vai ter dor no corpo, você vai ter dias e mais dias doente, geralmente afeta outras partes do corpo, você tem diarreias, tem um monte de outros sintomas. E aí, e é muito mais fácil de evoluir também para uma pneumonia. A questão que eu quero que vocês olhem, por favor, é a evolução. Uma gripe, ela dura de 1 a 2 semanas, sabe? É mais ou menos 7 dias, em média, 8 dias, por aí. Ela tem uma evolução que todo médico conhece. E não existe remédio para curar vírus da gripe.
Então, a pessoa toma chá de cebola com mel, raizada de não sei o quê, Benegripe, não sei o que mais. Gente, não interessa o que você vai tomar. Você pode tomar vários remédios que vão te auxiliar a vivenciar, né, os sintomas ali de maneira mais branda. Então, por exemplo, você vai ter muita dor de cabeça, dor no corpo, você toma dipirona. Vai te auxiliar com esses sintomas. Você está tendo febre, aí você vai tomar um banho mais frio, quando a febre subir muito, você vai tomar um remédio que vai baixar essa febre. Ah, você está tendo uma diarreia, então você vai tomar um soro, você tem que tomar muita água também, porque é comum que ocorra um processo de desidratação nesse período, né, da gripe. Você vai tomar um trem para desentupir o nariz, que está todo congestionado, mas você não vai curar o vírus da gripe. Então, se passaram 10 dias e você sarou tomando Benegripe, você não pode sair falando que é porque você tomou Benegripe. Você sarou porque sarou, o seu corpo é que vai reagir ao vírus da gripe. O que é o ideal uma pessoa gripada fazer? Tomar muita água, ter em mãos, né, essas medicações que já está habituado a tomar para esses sintomas que tem, né, monitorar a febre principalmente, que é problemática, e a pessoa, tá fraca, tá com dificuldade de alimentação, tentar ingerir uma alimentação mais adequada, mais saudável no período que está gripado, fazer um repouso, se possível. Aí vai passar. Ou, né, infelizmente pode acontecer da pessoa ter um agravamento, sabe, né, por quê? Pode ter uma questão, né, do corpo, da fisiologia e tal, a pessoa até desenvolver uma pneumonia, mas isso é raro, né, tão raro, o Covid também é raro, a gente tem poucos pacientes, né, no boom total de pessoas que adoecem com coronavírus que ficam graves, mas vai passar. Tem gente que fica 2 meses, 3 meses, sim, acontece o coronavírus duradouro, ainda é pouco conhecido, né, uma doença que está sendo entendida e estudada. Mas a pessoa tomar um remédio, seja um chá, seja uma cloroquina, seja uma ivermectina, seja o que for, falar que melhorou, daí não sei quantos dias e foi isso que curou, gente, vai sarar. A maioria das pessoas vai sarar. O que essas pesquisas científicas fazem, que a gente tem que entender, que eu preciso muito que vocês entendam, que vocês distribuam essa informação, que levem para outras pessoas. Na pesquisa científica, se você colocar 100 pessoas tomando, eu não vou usar um exemplo não relacionado a esses remédios, porque tem uma questão política muito importante aí, né, que não é o foco aqui da aula. Vamos supor que você vai tomar ibuprofeno para a Covid-19. Aí você vai testar, você vai fazer uma pesquisa científica. Você vai pegar 100 pacientes que têm mais ou menos as mesmas características em termos assim, você não vai pegar paciente com comorbidades, né, com pressão alta, não sei o quê. Ou se pegar, você vai anotar muito bem quem é, né, o que essa pessoa tem, e você vai pegar 100 pacientes que não tem, que tem uma característica muito semelhante a esse que você está observando, na mesma faixa de tempo, que você está observando os 100 que vão receber o ibuprofeno, você vai dar uma medicação para essa pessoa, falar que é ibuprofeno, mas não é ibuprofeno, isso chama grupo controle. Essa pessoa não vai tomar o ibuprofeno, mas vai achar que está tomando, porque existe o efeito placebo. O que é isso? A pessoa tem, ela acredita tanto, né, na possibilidade de melhoria a partir daquela medicação, que realmente tem se afeta ali aquele processo. É muito comum, né, o efeito placebo ser um auxiliar gigantesco, aí, por exemplo, para a homeopatia, né, então, você acreditar no potencial daquela medicação é fundamental, então por isso que os cientistas fazem a pesquisa até dando o remédio lá de farinha, uma pílula que não tem nada para o paciente, que é o teste controle. E aí depois da evolução desses pacientes, do período que você estimou para a sua pesquisa, você vai pegar os 100 que tomaram com os 100 que tomaram o remédio de mentira, e aí você vai comparar esses dois grupos e ver como foi a mortalidade, como foi, né, tudo que você queria avaliar. Isso é feito para 100, isso é feito para 1.000, isso é feito para 20 mil, isso depende do estudo, né, de como que os autores conseguem fazer levantamento desses dados. E aí você compara. Então, por isso que a gente não pode pegar uma pessoa, meu tio tomou a ibuprofeno, minha irmã tomou, todo mundo sarou. Mas eu conheço um monte de gente que tomou ibuprofeno e não sarou, e aí? Como é que a gente vai fazer essa pesquisa? Né? Como é que a gente vai comparar esses dados? Mas aí o seu tio era velho, sua tia era velha, né? É uma pessoa de mais idade, devia ter 90 anos, né? Aí começa as especulações. Isso não é pesquisa científica, isso é especulação, isso é achismo. Isso não cabe quando a gente está falando de uma doença que está matando pessoas da maneira que a gente está vendo. Principalmente a doença que agora está afetando cada vez pessoas mais jovens, grávidas e crianças pequenas. Especulação e achismo a gente deixa fora da ciência, tá? E aí a gente trabalha com dados reais. Então, lembrem sempre dessa coisinha aqui que eu estou mostrando para vocês, essa tabelinha. Gripe e resfriado vai sarar sozinho, porque é vírus e o corpo vai combater.
ou então vai evoluir negativamente. Mas seja lá o que for, qualquer remédio que você tomar é só para ajudar o seu corpo a combater os sintomas e não o vírus. Então, não existe um remédio, né, para gripe, não existe um remédio para resfriado e até o momento, infelizmente, não existe um remédio para Covid-19, que existam tratamentos alternativos, como, por exemplo, imunoglobulina, que é tipo, como se fosse um soro, que já vem com a cura pronta, que você injeta na pessoa, ou, por exemplo, antibióticos que são dados, mas de uma forma que, o que acontece? O Covid invade o pulmão, causa pneumonia, inflama lá o pulmão, tem a pneumonia, aquela coisa toda. Mas aí, no caso como é que eu posso dizer, das bactérias, o que pode ocorrer é que elas vão aproveitar da situação e entrar ali no pulmão, bactéria que vive no seu próprio organismo. Aí o pulmão está todo deteriorado, elas começam a sobreviver, reproduzir, tomam conta ali também junto. Então, às vezes, você toma azitromicina, por exemplo, quando já está hospitalizado, né, está fazendo acompanhamento médico, para evitar que essa pneumonia se instale, né, para ajudar o seu corpo a evitar que essa pneumonia instale, mas não como um remédio que vai evitar essa contaminação com coronavírus, mesmo porque a gente está falando de um vírus, né, e antibiótico mata bactéria, e são duas coisas completamente diferentes, tá, gente? Então, passando adiante, queria mostrar para vocês aqui, cadê? O caso da Inglaterra, né, a região do Reino Unido ali, que está fazendo um negócio que para a gente vai responder muito bem a questão do que a vacina vai ser de benefício para nós. A gente tem o Reino Unido, olha o tanto de, né, a população já está na faixa de 50%, metade da população vacinada. Nós estamos aqui, né, essa peleja. Mas o que eu queria mostrar para vocês? A vacinação e o lockdown derrubaram em 60% dos casos de Covid. Essa é uma notícia agora, já abriu. Então, a vacina vai ser benéfica para a gente? A vacina sozinha não vai resolver o problema. Então, a gente está vendo os melhores exemplos do mundo, é a vacinação e esse amadurecimento da população e dos governantes de que é preciso, sim, fechar, não tem outro jeito, quando a coisa fica feia. E aí, é esses dois conjuntos, né, de ações que vão garantir ou não que vai ter controle. Um exemplo aqui, horrível, né, é do Chile, que está vacinando, assim, a gente tem uma porcentagem da população enorme vacinada lá no Chile, mas infelizmente, o pessoal abandonou o isolamento social, porque a porcentagem da população está alta, né, vacinada, e aí, não, vacinou, tá tudo ótimo, posso ir para a rua. Aí voltou a ter um boom lá de casos e de espalhamento e mortes e tudo mais. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já falou, o aumento, né, dos casos de coronavírus, esse aumento exponencial que a gente observa, né, que vai aumentando, ele não vai ser freado só com vacinas. Ele vai ter que ter uma consciência coletiva da população, todo mundo entender que tem um papel nesse processo de transmissão para frear isso. Vacina sozinha não vai resolver. E aí, o distanciamento social, essa imagem, para mim, é a melhor de todas que explica o distanciamento social, é o fundamental. Mas, nossa, a gente vai viver sozinho? Não, gente, quando a gente fala de distanciamento social, por exemplo, eu não sou de Lagoa Santa, moro aqui, tenho 7 anos. Eu vou na roça ver minha mãe, eu vou na casa da minha sogra e do meu sogro, quando eles estão bem, estão 100%, e meu filhinho vai para a casa da pedagoga que dá aulinha para ele, e lá ele convive com outras crianças do condomínio lá, que são pouquinhos, são 4 coleguinhas, mas é só, e as famílias deles estão tomando cuidado. Eu me considero, né, não em isolamento total, mas em processo de distanciamento social, que eu mantenho a duras custas. É ruim demais ficar em casa, é ruim demais não sentar no bar, é ruim demais não sair para fazer uma caminhada sempre que eu posso, né, socializar com os meus amigos. Mas a verdade é essa daí, das laranjinhas, não tem jeito. À medida que a gente vai tendo contato, a gente está espalhando. E é uma doença infeliz, porque ela espalha silenciosamente. A estimativa é que cada 10 pessoas que têm coronavírus, 8 não tem sintoma nenhum, ou tem um sintoma assim, que é muito pouco específico, a pessoa nem percebe que está. Tipo, ela tem uma diarreia lá, do nada começa uma diarreia, fica uns 3 dias com a diarreia. Tá com coronavírus e não sabe, tá passando aquilo adiante sem saber, porque tá sem máscara, porque tá convivendo com todo mundo. Que é o grande drama dessa doença, né? Se todo mundo ficasse doente, beleza, tá doente, não vou nem chegar perto de você. Mas pode acontecer da pessoa tá doente e ninguém perceber que ela tá, nem ela mesma perceber que tá circulando sem máscara, socializando, vai na casa da mãe, da tia, da avó, e todo mundo paciente de risco pegando ali. A caixinha de laranja aí, né, vai ficar avacalhada. Então, essa é a minha parte, eu queria falar com vocês.
E é fundamental que vocês tenham consciência de que a gente sempre está aqui, nós professores, sempre estamos aqui juntos, sabe? Eu e a Meire vamos ter uma parceria muito grande com vocês nesse sentido, porque vamos trabalhar o tema mais vezes, mas eu tenho certeza que os outros professores estão sempre disponíveis também para tirar dúvidas, para conversar a respeito disso, e até as fake news, estou em dúvida, não sei se é verdade, manda para a gente, sabe? É importante isso, porque é informação, né? Nós estamos na era da informação, não é a era da desinformação. Vamos um apoiar o outro para que esse negócio aí, né, pelo amor de Deus, nós já tivemos um 2020 muito difícil para todo mundo, horrível, sorte teve quem teve emprego, quem teve como ficar em casa, quem nem não passou dificuldades, e aí a gente entrou em 2021 cheio de esperança, tá, essa confusão danada, e nós não estamos nem no meio do ano, né, então a gente vai ter que mudar, alguma coisa nós vamos ter que mudar, um junto com o outro, isso aí vai funcionar, eu tenho certeza, tá, e agora eu abro para a Fernanda aí, que vai dar continuidade na apresentação. Só, diante de toda essa informação que a gente teve da Maíra, né, essa parte biológica do vírus, né, a importância que a gente tem do distanciamento social, da gente poder estar principalmente de olho nessas ações individuais, né, porque saúde é coletivo. Então, quando eu faço aquela porção que tem que ser feita, que a Maíra falou muito bem, que é o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, a gente está fazendo com que exista saúde coletivamente, né? Então, o que que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala em escola, em educação. Eu, como professora e como supervisora, eu escuto muito os alunos, os pais, e com razão, perguntarem, né? E as aulas, né? E as volta à aula? Como é que vai fazer com a questão da educação, né? Das crianças, dos jovens que estão dentro de casa, de nós adultos também, né? Porque eu também sou aluna, né? Em outras situações. Então, como é que fica essa situação? Como é que fica dentro de uma pandemia? A primeira coisa que a gente percebeu é que não existiu lockdown no Brasil. Essa palavra lockdown, ela não existiu, assim como efetivamente, assim como outros países. O que a gente teve foram períodos de parada. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo de Belo Horizonte que está atual. Hoje, depois de 40 dias, reabriram novamente os comércios, né? Então, tem país que ficou um ano parado em extenso lockdown, ou 6 meses, 4 meses. E lá o lockdown funcionava dessa forma. Você poderia só movimentar para pequenos locais controlados, né? Supermercado, alguma coisa desse tipo, e só. As escolas também fecharam nesses lugares, né? Por mais que a escola seja considerada essencial, e a gente sabe que realmente é. Educação é primordial. Porém, essas dúvidas que os professores têm, os pais, os alunos, que é a questão da escola, ela está muito voltada com tudo que a Maíra disse de casos de Covid, de aumento de casos de Covid, dentro daquela linha, né, que a Maíra nos mostrou nos gráficos, em que existe um aumento e a diminuição dos casos de Covid, a escola entra aí. Então, quando a gente fala que, pode passar, Maíra, por favor, que a gente espera um novo normal da escola, a gente está esperando, a gente primeiro está sem a escola em vários locais, principalmente no estado, né? Belo Horizonte vai voltar agora, outros locais voltaram, mas em Minas Gerais está fechado. E muita gente pergunta por que não reabrir? Por que não reabrir se a gente pode usar máscara dentro da escola, a gente pode usar álcool em gel, a gente pode fazer o distanciamento? Aí eu tô querendo levar vocês para pensar uma coisa. Pensa comigo aqui. Se tá difícil a gente fazer esse isolamento, né, fazer com que as pessoas usem de forma correta, e às vezes nem é porque não quer, às vezes é porque não tem realmente informação, por exemplo, usar o álcool em gel, a máscara. Vocês acham que no dia a dia da escola, isso vai acontecer efetivamente? Né? Por mais todos os cuidados que a gente tenha, eu queria levar essa reflexão para vocês, porque isso entra nesse slide, por exemplo. Entra muito
na questão das fake news, por exemplo, das informações que vêm a partir de sites não confiáveis, às vezes até de WhatsApp, aquelas correntes, né? Aí fala assim, em Manaus já abriu as escolas, tá todo mundo lá trabalhando. Manaus, a gente sabe que foi um local que foi muito acometido por várias ondas de Covid, né? Teve várias ondas de morte, né, de Covid. Lá chegou a picos absurdos. E aí reabriu as escolas. Vamos reabrir, tá tudo normal. Baixou, tá tudo tranquilo, vamos reabrir. E a primeira coisa que aconteceu foi surtos, voltando principalmente professores, né, que não foram vacinados, os próprios alunos e pais de alunos que tiveram Covid, né? A gente vê isso em dados, né, gente? Dados científicos, dados respaldados, né? Então, o que que fala muito nesse slide? Pode passar, porque aí eu já dei essa situação. Então, a gente está num momento onde a gente está numa educação remota. A gente não está nem em EAD, que eles falam que é educação à distância, porque a educação à distância é uma educação que ela é construída. Por exemplo, tem faculdades que trabalham com educação à distância, então ela foi construída um plano para aquilo ali. A gente está num trabalho remoto, numa educação remota, porque a gente teve que entrar nesse plano rapidamente ano passado, né? Às vezes até sem muito saber o que está acontecendo. A gente até hoje, às vezes, nem sabe muito bem como lidar com a tecnologia, mas nesse momento foi a melhor opção para a gente poder tentar diminuir alguns casos de contágio, né? Então, como fica? Como fica, então, esse processo educacional? Dos alunos, dos professores, dos pais. Alguns pais pedem a volta, outros ainda acham que precisa esperar pelo menos a vacinação. Tem professor que eu concordo que quer a lista de prioridade, que a gente tem que entrar na lista de prioridade para vacinação, para a gente poder tentar voltar. Vacinação para todos nós, inclusive, para a gente poder conseguir voltar a trabalhar. Mas aí fica a educação híbrida, né? A gente fala da educação híbrida, nesse processo de volta. Né? A gente não pode voltar nesse momento dessa forma brusca, né? De uma hora para outra. Abrem as portas das escolas, todo mundo está voltando. A gente vai começar a ter um processo de educação híbrida. Pode passar, Maíra, por favor. A educação híbrida é uma educação. A híbrida quer dizer que mistura os dois, né? E aí a gente tem várias metodologias ativas para uma educação híbrida. A gente pode falar, a gente pode falar de educação investigativa dentro da sala, sala invertida, tem um monte de nome, mas a educação híbrida na pandemia, ela significa que ao longo dos dias, ao longo dos meses, quando a gente conseguir atingir um nível alto de vacinação das pessoas, do distanciamento social, isso entrar na gente como uma verdade, que a gente precisa distanciar, precisa usar máscara, e que a curva do aumento da pandemia, né, da morte de coronavírus, começar a ter um nível aceitável, né, um nível segurança, a gente não vai voltar todo mundo junto, a gente vai voltar metade, metade. Então, está dizendo aí, uma parte virtual, que é o que a gente faz aqui, tanto síncrona, né, ou assíncrona que eles falam, tanto videoconferência dessa forma, igual a gente está falando, como também vídeos, YouTube, links, né? Isso é a forma da parte virtual. E mais para frente a parte da escola novamente, que a gente vai poder ir para as escolas, para as salas de aulas com segurança, porque não adianta a gente seguir, às vezes, a, as informações que a gente tem de locais que reabriram as escolas e que está tudo bem, sendo que, na verdade, depois de 14 dias, mais ou menos, houve novamente uma onda da doença. Né? Então, a gente precisa seguir os protocolos que nos trazem segurança, todos nós. Como eu disse no começo, a saúde ela é coletiva. Então, se ela é coletiva, eu preciso me cuidar para cuidar de vocês. Vocês precisam se cuidar para cuidar do outro. E essa forma de cuidado, ela vem da forma híbrida.
vai ser metade computadores, né, acesso à internet aqui por meio virtual, por meio de remoto, né, de trabalho remoto, e a outra parte de uma parte presencial, tá? Próximo, por favor. E isso, gente, vai ser gradativamente, vai ser a cada etapa, vai ser talvez mensal, a cada tantos meses, a gente ir adaptando com essa volta. É tudo uma questão de adaptação, né? Para a gente conseguir levar toda essa proteção para a maior parte da sociedade, porque não adianta, por exemplo, as escolas, algumas escolas terem proteção e outras não. Por exemplo, escolas de zona urbana, que às vezes tem mais informações, tem um tipo de proteção. E as escolas dos meios rurais, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, as escolas de comunidade do campo, que às vezes não têm todos esses aparatos, né? Então a gente tem que pensar coletivamente. Então tem que ser bom para todos nós. E é por isso que essa flexibilização ela tem que ser de uma forma constante, com o tipo de conversa que a gente está tendo hoje é um tipo de volta gradual, que a gente já está começando a colocar em vocês informações para vocês entenderem o processo, né? Isso já é uma educação para a gente poder voltar a uma escola híbrida, tá? Próximo, Maíra, por favor. Então é isso. O que é o ensino híbrido? É um modelo de ensino que combina aprendizagem presencial com online. Foi o que eu disse. Então, a gente vai partir para essas etapas quando a gente tiver segurança, coletivamente. Professor vacinado, pais, alunos, todos, né, vacinados, a grande maioria, né? Quando a gente entender que o distanciamento social e o uso correto de máscara, que a gente fala de EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, seja efetivo, que a gente souber também que todas as escolas de todos os locais estão com as mesmas orientações, não só nós, mas escolas do campo, rural, escolas de periferia, todas essas têm que ter a mesma informação, os mesmos cuidados, né? Porque senão não vale a pena a gente retornar nesse momento de tão caos, né? O que eu quero dizer? Primeiramente, é tranquilizar todos nós, falar que todos nós, professores, da parte da educação, a gente preza uma educação de consciência, de transformação. A gente gosta de estar próximo aos alunos. A gente quer isso. A gente pretende isso. Estar próximo novamente com vocês. Mas a gente precisa ir em etapas para a gente não atropelar, né, essas etapas e voltar tudo de novo, aquela água, banho de água fria. A gente quis juntar, não fez corretamente essa união novamente, e aí vem outra onda e a gente é cometido de novo por uma nova situação, né? Então, aqui está dizendo isso, que por meio do modelo híbrido, que é esse modelo virtual e presencial, completam e criam ambiente de aprendizagem integrado. O que isso quer dizer? A gente não tem como a gente fugir mais do meio tecnológico, né? É muito difícil para todos nós. Eu compreendo, eu também tive um ano passado e esse ano de inteira aprendizagem para a gente poder tentar chegar a isso que a gente está aqui, esse modelo. E a gente não vai conseguir fugir disso agora, né? Então a gente vai ter que entender que tecnologias, computador, salas virtuais, livros virtuais, eles vão acontecer, eles estão aí, é uma realidade nossa. E a gente vai ter que ter essa paciência um com o outro, essa empatia de poder ensinar e aprender, né, juntos, e saber que a gente daqui para frente não vai ter como fugir, a gente vai ter que ter uma internet, né? O que a gente espera? Que tudo isso seja para todos nós, né? Não só para uma parcela da sociedade, para todo mundo. Conhecimento, material para a gente trabalhar, internet para a gente trabalhar. Então, é um processo que a gente está vivendo, né, gente? Então, eu acredito, depois a Maíra vai pincelar finalmente, né? Eu acredito que a gente está nesse processo, né? Aí eu vou falar da educação por si só, de uma educação híbrida,
dessa educação que é online e presencial, a gente está indo para esse lado, mas por todos os dados que Maíra trouxe, né, esses dados epidemiológicos que a gente fala, que esses dados de morte, de propagação do vírus, por enquanto a gente está precisando entender para onde que a gente quer ir. Se a gente quer ir voltar para um modelo do normal, a gente vai precisar seguir algumas trajetórias, né, até a gente chegar novamente onde a gente parou. Então, o que ela trouxe para nós é: vamos continuar, não, vamos fazer mais efetivamente o isolamento, usar as máscaras, álcool em gel, e vamos tentar passar por esse processo, né, de educação híbrida, de estar na frente da telinha e de estar mais para frente dentro de uma sala de aula com menos pessoas, né, até a gente chegar no modelo que a gente tanto gosta, que é todo mundo junto num ambiente escolar, tá? Espero que vocês tenham. Tem mais alguma? Acho que não, né? O Maíra, acho que essa é a última, né? Ok. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vi que alguém levantou a mão, mas para eu finalizar a minha parte, eu espero Fernanda, que. Pois não. foi eu, a Vânia, tudo bem? Oi, Vânia. Deixa eu te perguntar, vamos supor que a aula volte do jeito que você está falando, presencial e online. Eu tenho a opção de ficar só online? Então, depende muito em que estágio a gente está da doença. Uhum, É, se a gente estiver num estado caótico, igual a gente está agora, a gente não vai ter muita opção, não. A gente vai ter que optar mesmo pelo online, né? uhum, Agora, quando o modelo híbrido, que esse modelo online e presencial tiver a caminho mais liberado, ele vai ser um pacote, é um combo. Então, assim, a aula que eu estou dando aqui virtualmente é uma aula, a aula que eu der presencial vai ser outra. E a uhum. união das duas que vai me fazer aprender. Então, mais para frente, a educação híbrida ela vai precisar dessa mistura dos dois. Entendi. Aí, Vânia, quando a gente fala em educação EAD, que é a distância, aí sim, você pode optar só pela online. Aí já não Entendi. tem nem a presencial, Uhum. tá? O Tá. modelo de híbrido é esse, um modelo que vai mesclar os dois. E para mesclar os dois, eu preciso ter os dois, porque senão eu não vou conseguir aprender. A Você gente pode ser velhinho. entende o seu receio, Vânia, por isso eu acho que a gente está falando aqui, fica parecendo que a gente que está decidindo, né, quando as aulas vão voltar, Uhum. nós professores, como se a gente tivesse algum poder nisso. A verdade é que a gente não tem, a Fernanda não tem, a Aline não tem, a Anícia não tem, né, as escolas, elas são parte, né, da Secretaria de Estado de Educação, então, infelizmente, as decisões, elas têm que ser coletivas, né, e voltadas para situações no geral, elas não podem ser específicas. Mesmo que a gente fechasse Lagoa Santa e conseguisse zerar a doença, né, a gente dependeria do Estado para poder fazer essas definições. E aí eu acho que o Estado pondera isso também. Não são só professores que têm pacientes de risco no meio aqui, tem muitos professores, e pressão alta, né? Professor, pressão É. alta, anda junto, essas coisas, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem muitos professores que não devem voltar, né, se voltasse o ensino dessa maneira híbrida. E a gente tem alunos também, né, e a gente tem a pandemia Eu mudando, perguntei. né, com pacientes cada vez mais jovens, então a gente tem essa preocupação, o Estado tem essa preocupação. Então, como você vai voltar, né, para a sala de aula, se o aluno não puder ir, se o professor não puder ir, como você vai? Uhum. Eu perguntei mesmo porque meu filho estuda aí e ele tem asma, né? Aí eu perguntei Pois por isso. é, pois é. Então, ele teria que estar vacinado, ele tem que ter um distanciamento adequado, condições de higiene, salubridade nas salas de aula, tem que ter tudo. Então, muitos aí já devem ter visto hoje nas reportagens que o Calil ia, né, mencionar o retorno das aulas à tarde, eu nem acompanhei, porque eu estava ocupada, não vi o que ele falou às 14. Mas eu já sabia que eles estavam falando a respeito dos meninos menores, né, até 9 anos. Porque é a população de estudantes que é mais afetada, aquela criança que sente mais necessidade do entrosamento presencial, né? Mas o que pode acontecer, retornando, é lotar realmente CTIs de crianças, CTI pediátrica, porque a doença ela está muito, muito voltando, né, para a transmissão aumentada para o público cada vez mais jovem.
E a gente sabe, criança, imagina, eu tenho um menino aqui com nem 4 anos de idade, vai chegar na escola, daí a pouco ele já trocou de máscara com um coleguinha, tá trocando meleca do nariz um com o outro, então é muito difícil, né, coordenar isso. Mesmo os adolescentes, é muito difícil, né, a gente conseguir. A gente, adulto, tá fazendo cada uma, tem hora que a gente esquece, né, da máscara, tem hora que a gente esquece do distanciamento, então, realmente, estamos numa situação reféns, né, mas eu gostaria, gente, eu ia pôr uma imagem aqui ao final, mas eu falei que a imagem não ia representar tudo que... não tem uma imagem que represente essa fala que eu queria ter com vocês, mas eu queria fazer um encerramento e deixar vocês, né, se tiverem dúvidas, perguntarem também. Muito bem-vindo, eu falo muito rápido, acaba que os alunos não interrompem nessas aulas mais ligeiras, assim, mas eu gostaria de falar com vocês que a humanidade, ela já superou coisas, assim, inacreditáveis. A população humana já foi dizimada várias vezes, a praticamente quase nada de seres humanos, e ela retornou. A gente é pior que barata e rato, tá? A gente volta. Então, a gente dá um jeito, porque nós somos seres sociais, nós temos união, e quando a gente entra em dificuldade, a gente vê essa união aparecendo. Então, eu tenho visto muita coisa ruim durante a pandemia, mas eu tenho visto coisas extraordinárias também, de união, das pessoas se motivando para garantir que o outro não passe fome, que o outro não passe necessidade, e isso mostra para a gente que a gente vai lá na frente, ano que vem, no outro, sei lá quando, que isso der uma desafogada, a gente vai retomar o rumo, a humanidade vai continuar a caminhada dela. Então, é um momento de desespero para muitos, é um momento de sofrimento para muitos. Vamos nos abraçar à distância, vamos nos apoiar o máximo que a gente puder, vamos evitar as fake news que só causam mais desespero nas pessoas, né? E vamos nos apoiar na esperança, porque não é uma gripe, né, que vai derrubar a gente. Uma gripe é uma praga, né? Haja visto que estamos vivendo, mas ela não vai derrubar a gente. A humanidade vai continuar o caminho dela, nós vamos continuar o nosso caminho. E é isso que a gente queria trazer para vocês. A gente está junto nessa situação deplorável, desesperadora do ensino online repentino, mas a gente está abraçado, a gente vai caminhar apoiando vocês, vocês apoiando a gente, tá? E aí eu faço o encerramento, agradeço demais a presença de todo mundo aqui, alunos e professores, e a gente está à disposição. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tiverem uma dúvida, estamos aqui. Vou ficar calada, porque senão eu falo até meia-noite. Então, vou aproveitar e vou já agradecer também a participação de todos os alunos. Eu gostei demais, a gente chegou aqui a mais de 50 alunos, né, pessoas. Isso é muito positivo, até porque cada um de nós é um disseminador de informação, né? Então, a gente pode passar tudo que a gente escutou aqui para frente, né? E toda vez que tiver dúvida, procurem sites confiáveis. Depois eu vou ver se eu lanço lá no grupo um tutorial, um esqueminha que eles montaram para saber se aquela informação é fake ou não é. É legal de saber isso. E então eu queria agradecer também a Maíra, né? A Meire, que não pôde vir, mas fez um ótimo trabalho junto com a Maíra, né? Agradecer muito, porque essas informações são extremamente importantes, como diz aqui o professor, né? Conversa muito importante, o Guilherme comentou, e realmente porque a gente fica sem, às vezes, base, né, para saber realmente o que se deve acreditar, o que está acontecendo de verdade, porque cada um vai dizendo uma coisa, a gente não consegue alinhar o pensamento. Então, essas aulas nos dá essa oportunidade de alinhar, de desafogar o coração também, né, de ter muita esperança, que está todo mundo passando dias difíceis, mas também dias de diferença, né? Porque a gente está um ajudando o outro, e é tão bonito isso, de poder ter empatia nesse momento, né, com o outro. Então, eu queria agradecer aos professores, agradecer a Aline, a nossa vice-diretora, agradecer os alunos, as mães, né, que estão aqui também, os pais de alunos, as pessoas que estão escutando junto, porque eu sei que a sala pode, às vezes, estar até lotada, todo mundo escutando, e o importante é isso mesmo. E as dúvidas que vocês tiverem, grupo do WhatsApp, pode mandar, que a gente vai tentar esclarecer o máximo que a gente puder, tá? Mais agradecimentos, isso é muito bom, tá? Muito obrigada, então. E pela oportunidade, viu, Maíra, que você me fez Sim, de Fernanda, poder sempre. estar participando. Um abraço. Maíra e Fernanda, vocês foram maravilhosas. Adorei, adorei, adorei. Encantada, delícia ouvir vocês, viu? Estou muito feliz por ter participado, por vocês terem nos dado essa palestra ótima, tá? Muito obrigada.
Aos alunos que participaram, aos professores, a todos, muito obrigada, tá, gente? Espero que tenhamos essa conversa mais vezes.